Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael passando aqui uma vez mais. E hoje quero falar sobre um acontecimento muito marcante. Quando o povo foi sair do Egito, após os tempos de promessa, de cumprimento, libertação, Deus queria deixar o Egito marcado. Deus queria que o seu povo saísse de lá, mas que um marco ficasse ali na terra do Egito, em testemunho às demais pessoas que viessem até aquele ambiente. Quando chegou o tempo do livramento, em que Deus havia de manifestar suas pragas pelas mãos de Moisés, o Senhor então ordenou que cada hebreu, ele fizesse a conta pela sua casa. E eles deveriam fazer a conta, e Deus falou: fazendo vocês a conta, vê se basta para um cordeiro. E se o cordeiro for demais para a sua casa, então chama o seu vizinho, chama os seus amigos. E eles fizeram a conta e perceberam que os cordeiros sempre eram demais para uma casa. E Deus disse aos hebreus que eles deveriam sacrificar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e colocar em bacias. E deveriam descer ao Nilo e pegar no Nilo uma onincha, ou outro nome que se dá aqui no capítulo 12 de Êxodo, versículo 22, diz assim: então tomai um molho de isopo. São dois nomes que você pode dar a essa planta. Era uma planta antibactericida. As bactérias não viviam nela. E para trabalhar com sangue era necessário que a onincha ou o isopo estivesse presente, porque para trabalhar com sangue precisa-se ter um elemento em que não se contamina. E a onincha, ela é tipo do Espírito Santo, que trabalha com o sangue de Cristo, marcando as casas. Então, antes do povo sair, Deus disse que o cordeiro deveria ser morto na noite. Deveriam pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro e entrarem para sua casa. Naquela noite, o anjo da morte passaria. E a casa que tivesse sangue na verga e nos umbrais, o anjo passaria sobre aquela casa e os primogênitos que estavam ali não morreriam. Já vi muitas pessoas falando sobre isso, que não houve morte na casa dos hebreus. Houve morte na casa dos hebreus. Como assim, professor? A morte do cordeiro. Então, o cordeiro morreu na casa dos hebreus. E a morte do cordeiro livrou os hebreus da morte física. Então, houve morte em todo o Egito. Mas Deus queria que o cordeiro morresse pelo povo. E teve muitos que não deram ouvido, não sacrificaram, e seus primogênitos morreram também. Mas naquele dia, eles pegaram o sangue do cordeiro e com a onincha, eles marcaram o umbral da porta, que é a parte superior, e o umbral, e as vergas. O umbral, a parte de cima, e as vergas são as partes laterais. Eles deveriam marcar os umbrais e deveriam marcar as vergas. E por que não marcar também a parte de baixo ali? Porque o sangue não pode ser pisado. O escritor dos Hebreus falou que muitas pessoas pegam o sangue de Cristo e o expõem ao vitupério. Eles pisam no sangue de Cristo. E ninguém pode pisar no sangue de Cristo. Então basta colocar o sangue na verga e nos umbrais da porta que estava ali. Quando o anjo da morte veio, o anjo da morte não pôde entrar, porque havia sangue na porta e o anjo não pôde entrar. Então quando a sua casa tem sangue, a morte, as pragas, o juízo não pode se manifestar. Mas isso não é a mensagem. A mensagem é que, saindo o povo da terra do Egito, as suas casas, os vilarejos, ficaram tudo no Egito. Mesmo Faraó e seu exército morrendo, que eles foram mortos pelo Mar Vermelho, mas o povo egípcio ficou na terra egípcia. Então, quando o povo de Israel saiu das terras do Egito, as suas casas ficaram lá. E os egípcios vieram para invadir a casa dos hebreus, que ficava um pouquinho para cima, na terra de Gósen. Quando eles foram invadir, que eles foram entrar, a primeira cena que os egípcios viram, depois que Israel saiu da terra do Egito, foi o sangue na verga e o sangue nos umbrais. E eu creio que por um momento eles pararam e pensaram: por que razão que eles marcaram a casa com o sangue do cordeiro?
Por que razão? E a notícia começou a se percorrer. A casa dos hebreus foram marcadas. A casa dos hebreus foram marcadas com sangue, com sangue, com sangue. Quem sabe algum disse, será que é por isso que os primogênitos deles não morreram? Será que é por isso que não houve morte humana na casa dos hebreus? Então causou-se um impacto. E as pessoas pararam antes de entrar e viram que aquelas casas estavam marcadas pelo sangue. Aí está a mensagem. A igreja está prestes a ouvir o som da trombeta. E nós sairemos desse mundo como Israel saiu do Egito. Nós estamos caminhando em nosso deserto. Muitos já passaram o mar vermelho, que representa o batismo, e estão aguardando o som das trombetas para romper o Jordão e entrar na sua Canaã celestial. A trajetória de Israel faz uma tipologia à trajetória da igreja. Mas a pergunta é, se o arrebatamento fosse hoje e você partisse dessa terra, as pessoas que ficarão nesse mundo encontrarão sangue na sua verga e nos seus umbrais. Porque as nossas casas, carros, tudo ficará aqui. E as pessoas vão invadir as casas dos cristãos após o arrebatamento. Cadê esse povo? Onde está esse povo? E a pergunta é, quando eles entrarem na sua casa, eles verão a marca do sangue. Essa é uma das maiores mensagens. Na verdade, é a última mensagem que a igreja deixará nessa terra. Não é mensagem de prosperidade, nem de avivamento, nem de Pentecoste, nada. A última mensagem que a igreja deixará para os que vão ficar na grande tribulação é a marca do sangue. E eu começo a pensar aqui o capítulo 25 de Mateus, quando as virgens prudentes entraram, que as loucas ficaram para fora da porta, e as loucas tiveram que crer na mensagem que as prudentes disseram, ide aos que vendem. A última mensagem que a igreja deixará é, alguém venderá azeite nas casas em que tem marca do sangue. Isso é algo muito forte, meus amados, porque nossas casas, nossos lares precisam ser marcados pelo sangue. A verga e os umbrais da porta. Deus não mandou marcar a janela, não. Deus mandou marcar a porta, porque é o ambiente de impacto, o ambiente de entrada, o ambiente de recebimento. Eu quero perguntar a você hoje, a sua casa está marcada? Se o arrebatamento fosse hoje, os ímpios encontrarão a mensagem do sangue para se converterem na grande tribulação? Como isso desse hoje, essa palavra, a sua casa, a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.